Gente, bom dia. Tô gravando essa videoaula aqui bem amador, né, no meu estúdio, nos estúdios Globo, Marina de Comunicação, para tentar repor nossa aula de semiologia, né? Então vou aproveitar vou ver se dá certo, né? Primeiro esse mecanismo, eu já tentei vários, né? Alguns estão dando certo, outros não estão dando certo. Mas enfim, eu tô aí na busca contínua de sempre tentar passar o melhor para vocês nesse período de quarentena. Então, eu vou acompanhar aqui os meus slides, né? Primeiramente, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Espero também que a gente continue lendo nesse período que vai ser longo, né? Acredito que vai ser muito longo, né? E que a gente tem que sempre estar estudando os assuntos que já foram dados e outros assuntos também, né? Então eu vou sempre tentar trazer coisas para vocês por aqui. Então, como eu havia falado também, eu não iria disponibilizar os slides, mas a partir de agora eu vou disponibilizar os slides e vou também passar as atividades pelo Google Formulário, que na turma de vocês parece que deu super certo, né? Mas que nas outras turmas não deu assim tão certo. Queria saber também uma coisa de vocês, né? Se é possível que a gente continue nossas aulas no horário da nossa aula, né? Então, nossa aula é de 7h40 às 9h40 e queria saber de vocês se é possível essa aula continuar nesse horário, né, para que a gente possa sempre estar trocando conhecimentos. Lembrando que eu também vou estar disponível nesse horário que seria o horário da nossa aula, né, então vou estar disponível para vocês de 7h40 às 9h40, né, se houver necessidade eu estendo até meio-dia, mas é isso, né, espero que dê certo, espero que vocês gostem. Então, eu vou recapitular aqui algumas coisas, né, que a gente já havia falado. Nosso primeiro assunto, falando um pouco da ementa, né, que eu acho que só uma pessoa viu ementa, não lembro bem. A gente vai falar sobre biossegurança, né, e conhecer os materiais de laboratório de semiologia. Higienização das mãos, que eu acho que é um assunto que está bem no auge, né, agora. O uso de luvas de procedimento e luvas estéreo. Terminologias. A sistematização da assistência da enfermagem, que é a SAE, e o uso do processo de enfermagem, né, e suas etapas. Como é que a gente vai fazer a anamnese? Como é que a gente vai fazer exame físico? Aferir sinais vitais e medidas antropométricas. Aprender a dar banho no leito e a importância de um banho bem dado, né, no leito. Higiene oral, íntima e couro cabeludo, né? Esses são nossos assuntos de semiologia. Então, a priori, nós tínhamos conversado sobre biossegurança. Então, porque vocês não viram os slides, mas tem aqui a questão das LER-DORTs, né? Lesão por esforço repetitivo, que são lesões... são lesões que são obtidas pelo esforço repetido daquela pessoa, daquele indivíduo, daquele trabalhador, né? Então, essa doença está bem no auge também, né? Existem várias doenças, tipo bursite, né? Que é a inflamação da bursa, por esse movimento repetido. E tem muita gente também com um problema no punho, né? De tanto fazer esse movimento repetido, né? Além dessas doenças, né, das LER-DORTs, nós temos os transtornos mentais. Então, no trabalho, a gente tem assédio moral, bullying, né? O bullying está bem presente no nosso dia a dia. Discriminação, estabelecimento de metas abusivas. Esses temas, eles são bem presentes também na enfermagem, né? Que às vezes a nossa luta é para baixar a carga horária da gente para 30 horas, né? Porque nossas carga horária da gente é bem longa, né? Fora plantão, e isso deixa a pessoa, né,
tem aquela síndrome de burnout, né? Não sei se vocês já ouviram, que é uma síndrome causada pelo estresse mesmo do trabalho, né? E muitas pessoas têm esses sintomas de burnout, né? Síndrome de burnout. Além de ansiedade, depressão, altas taxas de suicídio. Então, essa doença, os transtornos mentais em geral, são doenças bem perigosos, assim, bem silenciosos, né? Às vezes a gente nem sabe que a pessoa cometeu suicídio ou está em estado depressivo. E aí são cerca de 700 mil acidentes por ano, né? No ano de 2010. Só que com o estabelecimento, né, a partir desse ano, de políticas públicas, esses números eles vêm baixando, né? Com a fiscalização do Ministério do Trabalho, com o estabelecimento de normas de biossegurança. Então, esses acidentes do trabalho, né, os notificados, porque eu tenho os não notificados, ainda tem esse detalhe, né, nem todo mundo notifica um acidente de trabalho. Esses acidentes são registrados através da CAT, né, a CAT, que é onde se registra esses acidentes. Em 2000, e não vi dados ainda em 2020, mas com certeza os dados são menores, né? Porém, a gente sabe que um dos acidentes de trabalho que os trabalhadores da saúde, né, falando de todos os trabalhadores da saúde, estão mais expostos os perfuro-cortantes, né? A questão do acidente com perfuro-cortante. Então, o perfuro-cortante é qualquer coisa que tenha um risco aí de perfurar a pele, né? Então, falando um pouco da história da segurança do trabalho, eu adoro essa parte histórica, né? Vocês devem saber. Em 1700, né, Bernardino Ramazzini, ele foi considerado o pai da segurança do trabalho e foi ele que já descrevia as ocupações e os possíveis acidentes relacionados a essas ocupações, né, a esses empregos. E ele fez um livro chamado em 1700, né, em 1700 tem um bom tempo aí. Ele fez um livro chamado As Doenças dos Trabalhadores. Então, Bernardino Ramazzini, hoje ele é conhecido como o pai da medicina do trabalho, né, o pai da segurança do trabalho. E alguns fatos chamavam a atenção, né, me chamavam muito a atenção, que foi a questão da Revolução Industrial, né. Na Revolução Industrial, vocês já devem saber que naquela época quanto maior a produção, era melhor, né, então todo mundo produzia. Então, quem trabalhava era homem, mulher, gestante, criança, todo mundo em busca de uma maior produção, sem nenhum, como é que eu posso dizer? Esqueci agora. Mas sem nenhuma condição de trabalho adequada, né? Então, naquela época, você vê aquelas imagens, um monte de gente, naquelas imagens preto e branco, né, um filme bem característico é Charlie Chaplin, né, que ele fica com a mãozinha assim, fazendo movimentos repetidos o tempo todo, né? Esses movimentos repetidos que já caracterizavam uma futura lesão por esforço repetitivo, que é a LE, né? E foi aí que começou a organização dos grupos de trabalhadores em busca de melhores condições. Então foi na Revolução Industrial em que isso já acontecia. Na Inglaterra, vários movimentos já eram estabelecidos, né? Então, em 1802, ocorreu a criação da Lei de Amparo aos Operários. Essa lei tinha como um conjunto de leis, né? Era uma coisa bem rústica, que é em 1800, mas para amparar os trabalhadores. Em 1847, né, aí começaram a proteger as mulheres e menores, né, com jornadas, né, eles continuavam trabalhando, mas as jornadas deles eram de no máximo, de 10 horas de trabalho por dia, né. Então vejam que hoje uma jornada de 10 horas por dia já é bem grande, né. Em 1908, a jornada diária de trabalho diminuiu para 8 horas por dia, lembrando que essas 10 e essas 8 horas eram ininterruptas, ou seja, não tinha interrupção para almoço, para lanche, né? Então era seguido, porque naquela época ainda era visada a produção.
E em 1910 estabeleceu-se uma folga para os trabalhadores no meio da semana, né? Então estabeleceu um dia de folga para esses trabalhadores. E no Brasil esse cenário, né? Infelizmente o Brasil ele é o último, é um país que é o último a estabelecer regras e normas, né? Então no Brasil em 1919 estabeleceram a lei 3.724, de 15 de janeiro de 1919, que foi a primeira lei sobre acidentes de trabalho. Então, essa lei já tratava sobre alguns acidentes de trabalho que aconteciam aqui com os trabalhadores brasileiros, né? E em 1919 também houve a criação da Organização Internacional do Trabalho, né? Que foi o marco aí para a segurança do trabalho, né? Por que eu fico falando o tempo todo de segurança do trabalho? Porque a gente está numa profissão que necessita demais de normas, de regras visando o bem-estar dos trabalhadores da saúde. Além do mais, somos nós quem vamos fiscalizar, educar, promover palestras, educação em saúde em relação à biossegurança para toda a equipe de enfermagem. Em 1943, houve a aprovação da CLT, né, da Consolidação das Leis do Trabalho. E em 1978 foi o grande marco da segurança do trabalho, que foi o estabelecimento das normas regulamentadoras, né? Hoje, se eu não me engano, nós temos 37 normas regulamentadoras, ou são 38, né? Na época foram 36. Então, são várias normas regulamentadoras, né? Eu não vou mentir para vocês que eu já cheguei a decorar as 36, né? Então, eu sabia de cor as 36, porque eu amo essa parte de segurança do trabalho. Eu adoro, né? Inclusive, a minha especialização é em enfermagem e segurança do trabalho. E aí, eu decorei, né? De 1 a 36, né? Lembrando que tem as normas regulamentadoras até... Vamos ver até quantas. Deixa eu pesquisar aqui, viu? Normas regulamentadoras. Lembrando também que eu tô tossindo ainda. Tô um pouco doente, mas vamos ver. Vida que segue. Pronto, aqui, ó. São 37 normas regulamentadoras e a 37ª é segurança e saúde em plataformas de petróleo, né? Então, assim, essas leis, essas normas, elas são sempre atualizadas porque sempre surgem novos campos de trabalho, certo? Então, tratando sobre biossegurança, na verdade a biossegurança é a segurança, né, que as pessoas têm, né, as pessoas que eu digo todo mundo do ambiente tem em relação a riscos biológicos, né? E aí a biossegurança lida com a prevenção, redução ou eliminação de riscos. E aí nós temos, lembra que eu falei para vocês, contenção de riscos primária e secundária. A contenção primária é principalmente o uso de EPIs, né? O que são EPIs? São equipamentos de proteção individuais. Então, hoje a gente está bem por dentro, né, dos EPIs, que hoje principalmente são máscara, que não existe mais em lugar nenhum, luvas também, que já está entrando em escassez, máscara, luva, aqueles sapatos fechados, né, tudo em relação a todos os objetos que o trabalhador usa para evitar riscos e danos, né, são chamados de contenção primária. E nós temos a contenção secundária, que é o quê? Promover um ambiente salubre, né? Ou seja, um ambiente saudável para que aquele trabalhador produza, para que aquele trabalhador exerça a sua profissão, né? Então, estrutura física adequada e rotinas de trabalho. Dentro dessas rotinas de trabalho, eu cito os POPs, né? Lembra dos POPs? Então, para quem não lembra, os POPs são protocolos operacionais padrão, né? Então, tudo que você fizer no seu ambiente de trabalho tem um POP, né? Eu digo POP para diminuir o nome, né? A sigla, para não estar falando toda hora. Procedimento operacional padrão. Mais um exemplo. Vamos ver. Banho no leito tem um POP. Higienização das mãos tem um POP.
que mais? Acesso venoso, sonda vesical de demora, sonda vesical de alívio, tudo isso tem um POP, né? Tem um procedimento operacional padrão. Para que isso? Porque quanto mais a gente padroniza e segue normas e regras, é melhor e menor probabilidade de ocorrência de acidentes de trabalho, né? Então nós, trabalhadores, estamos aí expostos a vários tipos de risco. Existem 5 tipos de risco. Lembre que cada tipo de risco tem uma cor diferente. Então, nós temos os riscos físicos, que é simbolizado pela cor verde, biológico pela cor marrom, risco de acidente, que é a cor azul, químico, que é o vermelho, e ergonômico, que é o amarelo. Então, os riscos físicos, enfim, faz parte, né, da gravação. Riscos físicos são aqueles riscos que o trabalhador está exposto, como, por exemplo, vários tipos de energia, vibração, ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiação ionizante, não ionizante. Então, vamos lá, um exemplo de risco físico, né? Pessoas que trabalham com aquele furador de asfalto, já viram? Que faz um barulho imenso, né? Aquilo é um risco físico, porque é questão do ruído, né? Enfermeiros de UTI, eles estão expostos a riscos físicos, porque fica o pipipi das máquinas o tempo todo. E já vi relatos de pessoas que desenvolvem doenças mentais por aquele pipipi, né? Aquele pi, 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 pi. Tipo assim, tem alucinações com aquele barulhinho. Então, aquilo ali é um risco físico. Calor, frio. Então, aqueles trabalhadores que trabalham em câmaras frigoríficas, né? De transporte de carne, por exemplo. Que mais? Umidade. São pessoas que estão expostas a um ambiente muito úmido, né? Várias gotículas de água. Radiação ionizante, não ionizante. Aquelas pessoas que trabalham com aparelhos de radiação. E vibração, né? Vibração também é aquela questão do quebrador aí de... pessoas que trabalham no salão também de beleza, eles estão expostos a riscos, né? Químicos, físicos, biológicos, enfim. Risco biológico é a exposição daquela pessoa a agentes biológicos. Quem são os agentes biológicos? Segundo a ANR, né, agentes biológicos são aqueles causado, né, alguma exposição causada por bactéria, fungo, vírus, vermes, parasitas, né, em geral, e protozoários, né. Então, toda exposição que envolve micro-organismo é um risco biológico. Espera aí que eu vou tomar essa água aqui. Risco de acidente. O risco de acidente é qualquer fator que coloque o trabalhador em situação de risco, né? Um exemplo é aquela plaquinha amarela que o trabalhador bota no chão para dizer que está molhado, que a gente negligencia, né? E passa. Aquilo ali é um risco de acidente, né? Objetos no meio da sala é risco de acidente. Então, tudo que for risco de acidente, a gente tem que minimizar. Risco químico, a exposição a agentes químicos. Quem são os agentes químicos? São névoas, neblinas, fumo, gases, poeira, vapor. Então, trabalhadores que trabalham em carvão, né? Carvoaria, que chama, acho que é isso. Que estão expostos à poeira, né? Então, é tudo que pode penetrar o organismo pela via respiratória. Ou por contato com a pele, né? Outra via de entrada, né? Lembrando que via de entrada a gente tem via dérmica, via ocular, via intranasal, via oral, via, né, auditiva, tem, que mais? São várias vias de entrada.
Risco ergonômico é tudo aquilo que causa desconforto ao trabalhador. Por exemplo, você trabalhar numa cadeira não ergonômica, né, causando problemas na sua coluna, né, ou carregamento de peso de uma forma inadequada. Lembrando que tudo isso que eu estou falando tem nas normas regulamentadoras, nas NRs. Outra coisinha que eu esqueci de falar foi que, esqueci mesmo, o conceito de normas regulamentadoras, né? Isso cai direto em concurso, né? Esse conceito eu já tinha decorado também. Então, normas regulamentadoras são aquelas normas, deixa eu ver se eu lembro, são normas, né, que regulamentam alguma coisa. Deixa eu ver aqui deixa eu ler aqui, viu? O que são? O que são normas regulamentadoras? São normas de observância obrigatória para empresas privadas e públicas e instituições regidas pela CLT. Acho que é isso. Aqui, ó. NR, né? Na verdade, quando eu falo NR, são as normas regulamentadoras. Então, são normas relacionadas à segurança e medicina do trabalho. São de observância obrigatória por empresas públicas e privadas e pelos órgãos públicos de administração direta e indireta, bem como os órgãos dos poderes legislativos e judiciário que possuem empregados regidos pela CLT. Então, esse conceito aí a gente vê direto em concurso. Ele vem na íntegra mesmo e tem lá na lei. Na lei 3.214 de junho de 1978. Voltando aqui, a gente falou também sobre boas práticas em serviços de saúde, né? Isso eu fiz de acordo com a norma regulamentadora. Então, primeiramente, antes de você chegar no ambiente de trabalho, você tem que analisar, né, os riscos biológicos, químicos, radioativos, tóxicos e ergonômicos que tem no seu ambiente de trabalho. Porque quando a gente conhece esses riscos, há uma maior probabilidade de a gente prever os riscos, né? Existe também uma coisinha chamada mapa de risco. O mapa de risco é uma coisa que pode ser feita pelo enfermeiro, né? Deve, principalmente aquele que for licenciado aí na parte de segurança do trabalho, em que ele prevê os riscos que os trabalhadores estão submetidos. Ora, uma parte da equipe está submetida a risco químico, né? Então, o que é que a gente pode fazer para minimizar? O uso de EPI, né? Educação em saúde, porque não adianta também a gente... Isso é contra a lei, na verdade, né? A gente dispor do EPI, mas não ensinar como utilizar, né? Então, é o que está acontecendo hoje. As pessoas sabem que tem que usar máscara, mas elas não sabem usar máscara. Então, o tempo todo elas ficam rodando a máscara, tira e volta e tira, não sabe o prazo de validade, e aí, enfim, né? Fora que estão comprando todas as máscaras do mercado, quem realmente necessita está ficando sem, mas enfim. O enfermeiro deve aprender as precauções e procedimentos de biossegurança, como eu falei para vocês, para prever riscos, né? Então, tudo a gente pode prever, minimizar os riscos. Ter cartão de vacina atualizado. Então, como eu falei também, atualizem seus cartões de vacina, porque em local nenhum vai aceitar pessoas com o cartão desatualizado. Outra coisa, manter o laboratório sempre limpo e organizado, porque a gente sabe que tudo com organização é mais difícil de acontecer um acidente, né? Enquanto que o inverso procede também, né? Um ambiente desorganizado, ele fica mais propenso à ocorrência de acidentes, né? Principalmente com a equipe de enfermagem que lida com agulha, né? A agulha é uma coisa bem surreal, assim, que de tanto a gente falar, sempre acontece. Não aplicar cosmético, porque não tem coisa mais desagradável do que um perfume
né, exacerbado, né, aquele perfume muito cheiroso. Por quê? Porque tem pessoas que, além de ter alergia, né, tem pessoas que têm muito enjoo do cheiro do perfume. O cabelo sempre preso, né, então é preso tipo assim, coque mesmo, né, tem até um meme que diz assim: a partir do momento que você vira enfermeira, seu cabelo vai ser sempre assim, ó, preso, né, para evitar cair cabelos no paciente ou no procedimento. As unhas devem ser sempre cortadas, então aqui minhas unhas, né, sempre cortadinhas, sempre pequenininhas, sem anéis ou adereços, né, porque a gente sabe que tudo pode ser contaminado. Não usar sapato aberto, porque a gente sabe que pode cair fluidos, pérfuro cortante. E planejar sempre as atividades. Então, as atividades têm que ser planejadas, porque quanto maior o planejamento e organização, menor a probabilidade de ocorrência de acidente. Estabelecer normas e padrão para todo o estabelecimento de saúde, para toda instituição aí de saúde. São os POPs, né, que eu falei para vocês, procedimentos operacional padrão. Então, tudo tem que ter um POP, porque a gente segue aquele POP e há uma menor probabilidade de ocorrência de erros, né, diminuindo o risco também de acidente. E houve acidente, tem que ser emitido uma CAT, né, que é a comunicação de acidente.